Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu não sei qual que é o momento que esse vídeo está chegando até você, mas enfim, um bom dia coletivo. Hoje, domingo, dia 8 de março de 2026, o dia que a gente comemora aí o Dia Internacional das Mulheres. E hoje eu resolvi fazer essa live, a nossa live de domingo, que agora acontece às 11 da manhã, falando sobre abrir a janela da alma, abrindo a janela da alma. Vamos compartilhar um pouco sobre esse processo, sobre o que é essa alma, o que é abrir essa janela. E eu estou aqui no clube, olha que lindo, hoje esse vai ser o nosso cenário. Com certeza o cenário que a sua mentora mais gosta, você sabe disso. Hoje de manhã eu vim fazer uma aula de alongamento, já caminhei 4 quilômetros. Já tomei café na taça, você já tomou seu café na taça hoje? E aí eu resolvi usar esse espaço aqui pra gente falar de alma, pra falar de movimento. Eu resolvi fazer essa live aqui, desse ambiente tão silencioso, tão bonito. E, assim, me desculpem o óculos, mas eu vou usar porque tá muito sol, e aí senão eu vou ficar... Apesar que o Botox não deixa muito aqui não, né, gente? Mas, enfim, para eu não ficar com a visão tão ruim. Então vamos lá, bem-vinda, Crislaine. Vou enviar essa live, já vou contar aqui. Já me diga se como que está o som, se o microfone está funcionando. Vou convidar aqui, vamos praticar a lei da semeadura. Eu semeio na sua vida, semeio na vida daquelas que participam aqui da nossa comunidade, de mulheres. E você compartilha também aquilo que é semeado na sua vida e que você desejaria semear na vida de uma mulher que você ama, de uma mulher que você admira. Vamos lá. Vou enviar aqui. Eita. Já. Pronto. Bora lá. E me conta, como que tá sendo esse dia para você? Como que foi essa semana? E como que tá sendo o seu processo de abrir a janela da alma? Gi, como assim? Como que é esse processo de abrir essa janela da alma? Onde que a gente abre? Esse processo, aonde você visualizou que não estava tudo bem e você decidiu ir um pouco mais fundo para começar a se entender na essência. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Tá me ouvindo, Kelly? Ontem eu tava com um problema no meu microfone, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para você, que abrir a janela da alma não é um lugar bonito, não é um lugar legal, não é um lugar fácil. Às vezes essa janela tá emperrada, né? Tá muito velha, tá muito desgastada, tá enferrujada, e você realmente não tem tanta facilidade para romper. Ai, sim, obrigada, Kelly. Para romper. E aí vem aquela pergunta de eu tenho que abrir essa janela, eu tenho que pular ela, não deveria ser uma porta? Às vezes você tá num lugar que nem janela e porta tem. E quando você percebe que você tá nesse quarto, nessa prisão, e que não existe nenhum quarto, nenhuma janela, você começa a se movimentar para trazer luz para dentro desse quarto, para que essa janela e essa porta possam se manifestar. E por que eu coloquei o tema da nossa live janela? Porque muitas vezes existe a porta está até aberta, mas você não consegue atravessá-la.
Ou às vezes você pode estar realmente em um quarto que só há janela. E você paralisa porque você fica esperando a porta surgir. E aí, o que a sua consteladora quer falar hoje para você? Se não tem porta, mas tem janela, pule a janela. Esse processo ele não é muito fácil, não. Porque essa alma, esse quarto onde a tua alma está presa, às vezes ele é um pouquinho, às vezes não, né? Na maioria das vezes. Ele vem realmente de um lugar de dificuldade. E visualizar, ter força para abrir essa janela, ter força para olhar realmente, dar um espaço na tua vida, para a tua alma, é um processo. E é por isso que eu sempre falo com você, a tua palavra, o teu verbo tem que ser sustentar. E muito mais que, às vezes, sustentar essa nova identidade, sustentar essa janela aberta, é você realmente se tornar essa pessoa com força para abrir e manter essa janela aberta. Bem-vinda, Ângela, Fernanda, Rosiane, deixa eu ver mais quem tá chegando aqui, a Paloma. Sejam todas bem-vindas. Feliz Dia das Mulheres para vocês. Nossa, falar nisso, gente, eu trabalhei muito, eu tô da semana passada para cá, né? Enfim, mas de sexta e sábado foi um dia de muito trabalho, falando, né, dessa questão da mulher. E hoje eu estava aqui na aula de alongamento, é tão engraçado, é uma das janelas que não se abre na alma das pessoas, é a questão dessa polarização. A pessoa foi ali, aí falou, porque Feliz Dia das Mulheres, as guerreiras, os homens não seria nada se não tivesse uma mulher. Então, assim, a pessoa ela perde a oportunidade de fazer um discurso que realmente vai transformar a vida da mulher, que vai realmente trazer essa percepção de quem é você. Hoje, inclusive, eu postei um Reels aí, se você não viu, vá lá, curta, comente, que a pergunta é essa, quem é você? Quem é você, mulher? E aí as pessoas, elas escolhem ser a polarização, não, porque nós somos guerreiros, porque nós somos fortes, porque nós conseguimos, porque nós somos melhores que os homens, porque os homens só são bons porque dependem da gente. Pra que isso, né? Que coisa chata, que mundo chato, que povo chato. Acho que a gente tem que sair desse lugar de, nossa, tá sempre olhando pra fora, sempre achando que a culpa é do outro. E quando eu falo de abrir a janela da alma, eu tô querendo trazer você, eu estou procurando trazer você para essa consciência, sabe? Não, é tudo para você ser grande, você tem que diminuir o outro. Chega dessa história de que para ser mulher você tem que diminuir o homem, você tem que achar que você é igual, é mais capaz ou é melhor. Quando a gente começa a olhar para as pessoas não como um concorrente, não como um lugar de briga, como um lugar de conflito, eu começo a desenvolver um estado na minha vida de realmente abrir essa janela, de ser mais fácil acessar a alma. Quando eu olho para o outro como uma pílula de cura, quando eu olho para o outro como uma pílula de crescimento, quando eu olho para o outro, quando eu consigo abrir essa janela e olhar além dela, e perceber e ver o outro como uma alma. Deixa eu contar uma coisa para você. Qualquer pessoa, antes de ser alguma coisa para você, ela é um ser humano. E aí eu postei esse vídeo, né, falando, quem é você? Abrir a janela da alma é você perceber que você é uma alma que vibra dentro de um corpo. Você não é o teu peso, a tua cor, a tua história, não é o que o outro fala sobre você, não é o tanto de dinheiro que você tem ou não, não é teu estado civil, não são seus filhos. Você não é o conflito. Você é uma alma que vibra um corpo. É a centelha divina, é o fôlego de vida que a gente fala. E abrir a janela da alma não é abrir para fora, é abrir para dentro. Eu gosto muito de uma frase, essa frase não é minha, mas é algo que eu levo para minha vida toda. Quem olha para fora sobrevive, quem olha para dentro vive. E abrir a janela da alma é você realmente começar a viver.
E não é por acaso, eu me planejei para vir aqui participar desse movimento de manhã e voltar para casa. E eu resolvi fazer uma caminhada. Falei, vou fazer uma caminhada. Fiquei aqui, andei quase 5 quilômetros, sem celular, só caminhando, só percebendo. E aí me veio, eu falei, eu vou fazer a live aqui do clube mesmo. Eu vou usar esse ambiente para falar sobre abrir a alma, sobre abrir a janela da alma. Bom dia, Kelly, bem-vinda, Cirlei. E na sexta-feira eu fiz uma palestra para mais de 30 mulheres. Ontem, né, eu estive na rádio na parte da manhã e em dois locais diferentes. E eu trouxe muito isso, eu levantei muito isso. Bem-vinda, Camila. Gente, tá na hora da gente parar. Eu vejo que o mundo ele tá sendo dividido realmente naquelas pessoas que tá olhando para fora, abrindo a janela para fora, para o para esses conflitos, para realmente se colocar num lugar de vítima, e aquelas pessoas que estão abrindo a janela da alma para dentro, aonde estão mais conectadas com si, mais conectadas com a natureza, com a criação, com o divino, e fazendo disso, sustentando isso como a vida. E tanta coisa ruim pode ser evitada se a gente começar a perceber isso. Você pode realmente viver uma vida, trocar a sobrecarga, trocar o conflito, a raiva, o desgaste emocional, o desencorajamento emocional, trocar esse lugar de peso que você vive quando você olha só para fora, para um lugar de realmente ter uma vida leve, de ter uma vida feliz, de ter uma vida conectada. Gi, mas como que a gente faz isso? Realmente, tomando consciência de quem é você. É a primeira coisa. Não, mas eu não preciso fazer uma constelação, uma terapia, uma mentoria, não. Eu tenho algumas clientes e eu tô com uma situação que eu falei, eu vou demitir minha cliente. Porque deixa eu contar uma coisa pra você. Antes de você tirar o seu dinheiro do bolso e dar pra mim por uma constelação ou por uma mentoria, você tem que dizer sim. E você tem que, no mínimo, abrir uma frestinha dessa janela da alma. Porque senão, você vai se colocar num lugar de fazer algo e esse algo não vai fazer diferença para você porque você não disse sim realmente para isso e depois você vai culpar o outro. Lembra que eu falava do conflito e da polarização? Porque é sempre culpa de alguém. E quando eu penso no Dia Internacional da Mulher, fazer um discurso para você, falar sobre a alma, eu falaria para você, olhe para você, sustente quem você quer ser, faça uma análise do que você viveu até hoje, para onde você estava olhando, no que você estava acreditando, o que você continua trazendo de peso para a tua vida, e troca isso. Troca o eu não dou conta por o eu consigo. Troca o eu sou guerreira por eu faço o que é preciso fazer. Troca o eu não tenho dinheiro por o fornecimento da abundância universal. Tá sendo construído na minha vida. Eu postei um vídeo falando que Deus não fez uma mulher fraca. E Deus não fez não só uma mulher fraca, Deus não fez nenhum de nós fracos. Até porque se ele tivesse feito, ele não tinha te dado esse cérebro tão perfeito, essa máquina que não existe tecnologia que consiga decifrar. O negócio é porque a gente não sabe usar, né, gente? Não tá usando. E essa noite eu tava assistindo Matrix. E eu fico vendo esses filmes, né, essas questões universais. Isso me chama muita atenção e é tão engraçado. Eu assisti o filme e eu tive um sonho em relação a um desejo que eu tenho, e os meus desejos, gente, eu parei de escrever e agora eu desenho, tá? Eu agora tô desenvolvendo essa arte do desenho e as coisas vão acontecendo. E aí eu desenvolvi essa percepção
Eu fiz esse desenho bem estruturado e escrevi, e assim, bem em requisito de manifestação, e eu sonhei com isso. Eu falei, olha para você ver, quando você se abre, se dá a oportunidade para manifestar a vida que você realmente deseja, e muitas vezes você não consegue manifestar isso porque você não sabe nem o que você quer. E quando eu falo sobre abrir a janela da alma, eu estou falando sobre isso. Se você conseguir abrir essa janela e entender, se eu conseguir não, vamos voltar. Se você realmente decidir abrir essa janela, gente, você começa de uma forma tão rápida e tão fácil viver aquilo que você deseja. É surreal. Bem-vinda, Cíntia, bom dia. Ó, a Kelly falando aqui. Eu gosto e gostar do que se tornou. E saber que o processo é constante e contínuo. Exatamente, Kelly. Muitas vezes você se torna algo, e isso aqui é muito... Eu vou usar essa fala da Kelly, é muito importante. Esses dias eu estava conversando com uma mentorada minha, e para ela mudar a rota, significa fracasso. E eu conversei com ela, eu falei, deixa eu te falar, às vezes a gente acha que a gente deseja alguma coisa, e quando a gente alcança isso, a gente vê que não é. Ou realmente a gente tem esse processo do propósito definido, eu cheguei ao sucesso, eu realmente tenho que descer a montanha e começar a subir outro. Porque nós somos seres em movimento, a vida é movimento. E aí, não quer dizer que se você se tornou alguma coisa e você não gosta, você tem que permanecer nisso para sustentar. Não, gente. Abrir a janela da alma é eu estar nesse lugar de amadurecimento, de saber que eu posso mudar. Às vezes hoje você não deseja ter filho, mas amanhã você deseja. Eu tô com duas clientes minhas que estão assim, não planejavam ser mães e agora decidiram, né? E essas crianças vão vir ao mundo, né? Uma já tá quase parindo e a outra tá grávida. E assim, às vezes, um dia você quer ser advogada e o outro dia você quer ser terapeuta, quer ser consteladora, quer falar para as pessoas. Um dia você tem vergonha de fazer um vídeo e outro dia você vai estar aqui, né, se expondo, falando aquilo que você acredita. Um dia você quer ser solteiro, outro dia você quer casar. Um dia você quer dominar o mundo e o outro você só quer... Eu acabei de ver um vídeo de uma moça que ela falava assim, o meu sonho era ser fisioterapeuta, fazendo não sei o quê, tinha não sei quantos alunos, blá, 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 blá. E aí ela trouxe essa perspectiva. E eu descobri que o meu sonho era viver da minha arte, era fazer crochê. Então, assim, às vezes seu sonho é viver da sua arte. Esse é um movimento de abrir a janela da alma. Eu saber que eu posso estar nesse lugar. Quando eu ouço pessoas falando assim, mulher pode estar onde ela quiser. Você pode estar onde você quiser. Isso é uma verdade. Tá? E não todos nós podemos estar onde a gente deseja. E aí você pode caminhar esse caminho e quando chegar lá, você fala assim, epa, peraí que eu vou mudar a rota. Eu vou chegar em outro lugar, em um lugar maior, eu vou mudar esse mapa. E tá tudo bem. Agora o que acontece? Muitas vezes você abre uma janela para o externo, parar e abrir uma janela para o interno, você meio que paralisa. E você paralisa porque você entra num lugar de autocondenação, de autopunição. Ai, meu Deus, eu fracassei. Nossa, eu fiz escolhas erradas. E começa toda aquela lamentação. E você vive o quê? No estado emocional de culpa. Quando eu decido abrir essa janela da alma, de parar de olhar para fora e começo a olhar para dentro, é esse lugar. Eu saio do lugar de culpa. Por quê? Porque eu paro realmente de olhar para o mundo, eu paro de ter medo de ser rejeitada. Eu só tenho medo de ser rejeitada quando eu olho para fora. Quando eu olho para dentro, eu sei que sou eu que me dou aquilo que eu necessito. Então eu perco o medo de ser rejeitada, eu perco o medo de ser humilhada, eu perco o medo de errar, eu saio desse lugar de perfeccionismo, tudo na minha vida se torna mais leve. Eu saio desse lugar do medo de ser enganada, dessa ferida da traição. Quando a gente fala de abrir a janela da alma, e quando eu falo para você que esse lugar não é fácil, que eu sei que às vezes essa janela está emperrada,
essa janela está enferrujada. Gi, eu preciso de um auxílio. Mas antes de procurar um auxílio, reflita. Você realmente quer? Gi, eu quero. Você realmente deseja isso? Sim, eu desejo. Então vamos criar um mapa para você se tornar essa pessoa que você deseja. E você vai entender que é uma coisa muito importante, que no meio desse caminho vai existir desafios, vai existir adversidades. Só que os desafios e as adversidades que você vive, eles não ditam quem você é. Porque lembra que você está olhando para dentro? Às vezes você vai se expor aqui na rede social, e eu falo das redes sociais, porque hoje parece que é o lugar que a gente mais está, mas tem outros lugares também que nós estamos. E aí você começa a entender que aquilo não é pessoal. Sabe, um eu psicológico e um eu verdadeiro. E você sempre divide isso. Eu sou ali o eu psicológico, mas eu tenho o meu eu verdadeiro, que é essa alma. Que é... Mas quem que é a alma? Para aqui, olha aqui pra mim, conversa aqui comigo. Me perceba você, e perceba que tem uma mente, que tem uma vozinha assim, que tem uma consciência que observa tudo isso. Isso é a alma. E a alma, ela só se movimenta como? Pelas percepções e pela a experiência que ela tem. E aí, quando eu quero abrir essa janela para fora, eu posso até conseguir, gente. Mas o que a gente vive hoje? É a questão da polarização que eu acabei de falar para vocês. Ai, porque nós somos guerreiras, porque nós somos poderosas, porque todo homem depende da gente, porque por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Conflito. Você não está procurando ser alguém. Você está procurando provar que é grande, diminuindo o outro. Isso não é um lugar de abrir para a alma. E aí você vai ver pessoas que fazem terapia, pessoas que vivem, né, buscando a iluminação. Tem um exemplo muito legal que me veio agora à mente. Vocês viram que teve uma moça... Epa, peraí, tô mexendo aqui, gente. Que teve uma moça a Aline, que participou lá do Big Brother. Eu vi bastante vídeos dela mostrando que ela entrou lá com toda essa iluminação, né, de procurar um alinhamento, de estar no sol e estar meditando. E a gente olha, nossa, uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa que está crescendo, enfim, tudo isso. E aí se fez muito essa ligação de que ela não era aquilo que ela falava que era, o que ela estava tentando ser. E ficou muito claro, porque né, ela trouxe coisas do passado para brigar com a outra participante lá. Ela realmente uma pessoa raivosa, uma pessoa que brigava, uma pessoa que criticava o outro porque não era igual a ela. Gente, quantas pessoas que nós temos que estão nesse lugar? Se o outro não é aquilo que eu penso, ou não é igual a mim, ele não é bom. Eu fico pensando em que lugar, que dia, que momento que a humanidade chegou nesse lugar. E aí você vê que é uma pessoa que ela tá olhando só pra fora. Porque virou moda, né, gente? Concorda comigo? Sim ou não? Virou moda se tratar, virou moda ser espiritualizado, virou moda o autoconhecimento, virou moda a autoliderança. Todo mundo fala disso e tudo gira em torno disso, e você tem que crescer, e aí você tem que ser, e aí tá. Mas quem é você quando todas as luzes apagam? Quem é você de verdade, na essência, quando você está sozinha na escuridão? Quem é você de verdade? Eu gosto muito de uma percepção, e se você entender isso, já é um meio caminho andado, já é uma parte da janela aberta. E aí eu vou voltar aqui na moça lá do Big Brother para falar para você que o seguinte, é uma mudança falsa, entendeu? Que é uma janela que se abre para fora. Toda vez que você vê uma pessoa que ela é contraditória naquilo que ela prega, é uma pessoa que está abrindo a janela para fora, ela não está abrindo a janela da alma. É realmente só a casca, né? Não está voltado para dentro, ou para o ser, para a alma. E aí, eu gosto muito de um ensinamento, de um aprendizado, na verdade, porque não foi eu que ensinei, foi eu que aprendi, que fala assim, ó, quem é você, ou o que você seria, se você não precisasse ser mãe,
se você não precisasse ser filha, se você não precisasse ser profissional, se você não precisasse ser esposa, se você não precisasse mais trabalhar, se você não precisasse mais de nada. Agora acabou. Chegou o dia da sua vida que você não precisa ser mais nada. Acabou. Você só precisa ser você. O que sobraria? E quando eu falo pra você sobre abrir a janela da alma, eu tô falando sobre isso. O que sobra? O que é você sem o seu carro, sem a sua casa, sem o seu dinheiro, sem a sua profissão, sem a sua beleza, sem os seus hobbies, sem os seus vícios, sem... Quem é você? Me fala. Tá fazendo sentido pra alguém o que eu tô falando? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá mexendo um pouquinho, né? Porque eu tô aqui segurando. Deixa eu ver aqui que hora que é. Tô aqui segurando o celular. São 11h34, a gente tá quase finalizando a nossa live. Me contem, quem é você? Se você não precisasse ser mais nada, essa é a pergunta. Se você não precisasse ser mais nada, o que sobraria? Me conta. Bem-vinda, Kailane. Conte pra sua consteladora. Você não precisa ser mais nada disso aí que você é hoje. Quem você, o que sobra? Quem você seria? E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. O que sobra? Porque o que sobra, quando tirar tudo de você, é a sua alma. Quando tirar todo o julgamento, toda a raiva, todo o medo, toda a rejeição, quando tirar tudo aquilo que você tem que ser, tudo aquilo que exigem que você seja, aí sobra a sua alma. E sobrando a tua alma, o que você faria? Quem você seria? O que você escolheria fazer? Aí é um lugar onde a gente abre a janela da alma. E esse lugar, gente, não é um lugar bonito de florzinha não, tá? Não é um lugar legal. Ontem eu tava até conversando isso com o meu videomaker. Nós estávamos almoçando, e aí ele, né, nesses dias, ouvindo eu falar muito, aí ele veio, nossa, essas percepções que você traz e tal, isso é muito importante. E ele me fazendo algumas perguntas, e eu fiz essa pergunta pra ele. E sustentar esse lugar, gente, você já pensou? Sustentar o lugar de não ser nada. E mesmo assim, ser muito feliz e plena nesse lugar de não ser nada, isso é fantástico, isso é libertador. Porque aí você vai descobrir que você não é essas adversidades da vida, que você é muito mais. Que pagando ou não a conta, você vai continuar sendo você. Que sendo ou não mãe, você vai continuar sendo você. Que tendo sido protegida, que tenha recebido presença, você ainda vai continuar sendo você. Você ainda é esse ser, essa alma que vibra dentro de um corpo, dentro da matéria. E isso é fantástico. E isso é libertador. Sim ou não? Tá fazendo sentido para alguém? Coloca aí nos comentários para eu saber. Se você já tinha parado para pensar nisso. Sim ou não? E hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2026. O que aconteceu que a gente comemora esse dia? Em que momento que a gente partiu o mundo entre comemorações aonde a gente se dá um lugar de ser melhor, aonde eu não sei né, se tem algum homem assistindo esse vídeo, mas por que você acha que só nesse dia você tem que presentear e você tem que mandar uma mensagem de Feliz Dia Internacional da Mulher? Por que a gente coloca na nossa vida, no nosso dia a dia, essas obrigações para que a gente limpe a nossa barra, pelo menos uma vez no ano, sendo em qualquer data comemorativa? É como o espírito do Natal, né? Chega no final do ano, a gente desenvolve esse espírito
de solidariedade, de amor, de comunhão, por que que você tem que esperar o Natal para comer uva passa? Me fala. Por que que você tem que esperar o Natal ou o Ano Novo para fazer planos, para escrever a sua vida, para buscar ser uma pessoa melhor, para procurar crescer, para criar metas? Por que que você tem que esperar o teu aniversário para comemorar a tua vida? Quando a gente abre a janela da alma, gente, é isso que eu tô falando para vocês. Hoje, eu acordei e aí eu fui tomar café e eu tomo café numa caneca que eu ganhei de presente do meu genro. Há muito tempo. E aí, deixa eu contar pra você. Eu falei assim, eu vou tomar café na taça. Olha a tua consteladora romantizando a vida. Gente, romantiza a minha vida. Sabia? Eu acordei, e aí eu vou lá, sabe, o meu cabelo, e aí eu, naquele processo ali, e eu acordo, e eu faço as minhas orações, aí eu falei, hoje eu vou tomar um café assim, tomei um café na taça, fiz uma foto pra você, e aí vesti uma roupa, e vim pra cá, pro alongamento, falei, vou dar uma caminhada, sabe, romantizar a vida. A gente pode fazer isso. Tem uma pergunta que eu sempre me faço, que é bem naquilo assim, ó, eu paro, quando eu tô na dúvida no que eu tenho que fazer, ou quando eu vejo que eu tô procrastinando, eu paro e penso assim, quando a coisa fica difícil, né? O que eu quero fazer agora? E eu respiro e pergunto, alma, o que você quer fazer agora? Gente, e se o que ficar muito firme em mim é deita e dorme, eu deito e durmo? Ai, Gi, mas eu não posso deitar e dormir. Pode sim. Pode, você pode sim. Você pode tudo que você quiser. O problema, gente, é que a gente não tá forte. O problema é a gente não, né? O problema é que você não é forte o suficiente, como a Kelly falou aqui, para sustentar o processo. Para sustentar que sim, você pode deitar e dormir. Para sustentar que você pode comer uva passa o ano inteiro, não é só no Natal, não. Esse que é o negócio. E aí a gente fica presa nesse lugar, dentro do quarto, olhando a janela, e a gente sempre escolhe abrir a janela errada. Pensa que você tá no quarto e tem sempre duas janelas. Porque abrir a janela de agradar todo mundo, gente, é muito fácil. Abrir a janela de fazer tudo para todo mundo para ser agradado e amado é muito fácil. E quando você vai abrir essa janela, que você vai falar coisas que as pessoas não vão concordar, quando você vai abrir essa janela, que você vai aprender a falar não pro outro e sim para você, quando você vai abrir essa janela e parar de se explicar, sim é sim, não é não. Não existe explicação. Quando você vai abrir a janela de impor limites. E aí, esse desejo seu de ser amada, de ser vista, te deixa abrindo janela para o mundo externo e nunca para o mundo interno. E nesse Dia Internacional da Mulher, eu faço esse chamado para você. Escolha a janela que, quando você abrir, atrás dela vai ter você melhor, vai ter você próspera, vai ter você abundante, vai ter você curada, vai ter você a pessoa que você deseja ser na vida. E não abrir aquela que do outro lá vai ter um monte de gente que pisa em cima de você, que abusa de você. E aí você vai entender. Eu me dou aquilo que eu quero. O que você está procurando no outro está dentro de você. Então se dê isso. Se permita estar nesse lugar. Esse dia 8 não é para você ficar chateada porque você não ganhou presente. Não é para você ficar chateada porque você não recebeu a mensagem de quem você queria. Esse dia 8 é para você falar assim, eu me dou aquilo que eu quero. O outro te dá o que ele tem. É você que dá aquilo que você merece. E o que você merece? Isso é abrir a janela da alma. É você dar o que você tem que dar hoje para tua alma. Então dê paz para tua alma, dê paz, dê leveza, dê força, dê amor, dê alegria. E para de achar que é no presente que está isso. Para de achar que é na declaração que está isso.
Porque não é em você. Tudo bem? Bem-vinda, Bruna! Vou finalizar a nossa live. Espero que nesse dia 8 de você realmente escolha essa janela de olhar para si, olhar para dentro realmente no mais profundo da tua alma, procurar dizer sim sempre para aquilo que você busca ser. Não faça desse lugar um lugar de polarização, não faz sentido, não tem o porquê ser assim. Faça da sua vida um lugar leve. Faça, quando você abrir essa janela e você vê a tua alma do outro lado, que você fale assim, eu faço por mim, faço por você, e a gente merece isso. E é o mínimo, tudo bem? E não espere data comemorativa para ser e fazer por você aquilo que você tanto deseja. Romantize a tua vida todos os dias. Todos os dias. É o melhor acordar, é o melhor se arrumar, é o melhor café da manhã, é o melhor tudo que você pode fazer por você agora, com as informações e ferramentas que você tem. E esse lugar é realmente um lugar onde você vai sustentar essa mulher que você já é e que você busca melhorar todos os dias. Beijo, 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 beijo e feliz Dia das Mulheres!